seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula, onde vamos tratar de um assunto muito importante, que são os aspectos sobre a saúde e a doença, de que modo se conceitua, né, esses assuntos, conteúdos, de que modo eles são cobrados em provas, tanto de residência e de concurso público na área da saúde. Então, é uma aula que tem bastante questão para a gente treinar, certo? Uma aula bem diretiva, que foca exatamente no que a prova vai solicitar de você, certo? Então, toma nota aí de todas essas informações, porque eu tenho certeza que vai ser de bom proveito, tá ok? Vamos iniciar. Inicialmente, né, é importante trazer o que é a doença, né? Como a doença ela é vista, como a doença ela é cobrada. Vamos lá. Bom, a doença é um estado de sofrimento, dor e prazer, valores expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Então, perceba que a partir desse conceito, doença está sendo conceituada aí por um lado subjetivo. Perceba que adoecimento é muito individual, a forma como eu significo, né, esse momento da doença e a forma como outra pessoa ela vai significar essa vivência. Então, a doença, o conceito de doença é subjetivo, certo? Principalmente, perceba que aqui o texto coloca que a doença é um estado de sofrimento, para alguns sim, dor, para alguns sim, e prazer, sim, prazer. Algumas pessoas, né, ao vivenciar esse momento de adoecimento, elas têm aí ganhos secundários a partir dessa experiência e com isso sentem prazer, certo? E sem contar também pessoas que gozam de sofrimento. E tudo isso envolve uma questão de história de vida, né, de significados. Então perceba que adoecimento, tanto a prova, tanto assim o que a literatura traz, é um conceito a partir dessa ótica, conceito subjetivo, certo? Bora lá. Vale ressaltar que doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas. Como eu acabei de pontuar aqui, o adoecimento, a doença, ela deve ser vista e encarada de modo subjetivo, certo? Porque não existe só uma doença de ordem orgânica, onde existe ali uma fisiopatologia de uma doença, existe sim uma doença de ordem psíquica, existe sim uma doença de fatores sociais. Então, por isso que, em se tratando de adoecimento, é importante avaliar e identificar todos esses aspectos. Lembra que no módulo anterior, né, a gente falou do modelo biopsicossocial, que é o modelo como atua a psicologia da saúde. Então, do mesmo modo, essa visão biopsicossocial, ela também se insere aí na compreensão da doença. Então, ao falar de doença, de adoecimento, vamos abranger, certo? Esse aspecto, na verdade. Então, identifica aí qual é o aspecto social. Se é um aspecto social de adoecimento, é isso que está causando o adoecimento do sujeito. Não é uma doença de ordem orgânica, não é uma doença de ordem psíquica, certo? Então, é desse modo, é a partir dessa perspectiva que o adoecimento e a doença, ela é significada e cobrada em provas, tanto de residência e de concurso público. Importante. Quadros clínicos semelhantes com os mesmos parâmetros biológicos, prognósticos e implicações para o tratamento podem afetar pessoas de diferentes formas distintas, resultando em diferentes manifestações de sintomas e desconforto, com comprometimento diferenciado de suas habilidades de atuar em sociedade. Então, o que é que esse texto está trazendo aqui? Isso cai em prova. Tem até uma questão que eu separei aqui, que vamos treinar, que ela traz exatamente isso. Ela solicita de você esse conhecimento. Pode acontecer de dois indivíduos no mesmo ambiente hospitalar, na mesma enfermaria, sendo cuidado por uma mesma equipe, com a mesma patologia,
não vai vivenciar esse momento e esse adoecimento de modo igual, porque tem a história de vida desse sujeito, a forma como ele significa o adoecimento é individual, é subjetiva. Então, logo, o adoecer não é padronizado, mesmo havendo aí a mesma patologia, o mesmo contexto, ainda assim, há suas especificações, né? Há sua individualidade. Isso por conta de que quem está adoecendo? Um sujeito. O sujeito é o quê? Repleto de singularidade, de história, certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento que você estiver lá fazendo a prova, quando for solicitado de você. Toda pessoa que adoece manifesta de igual modo as reações da doença, fisiopatológica da doença. Falso. Muito pelo contrário. Né? Cada sujeito vai significar de um modo, cada sujeito vai reagir de um modo, certo? Porque cada organismo também tem suas estratégias de defesa e constituição. Logo, até em termos fisiopatológicos, isso também não é padronizado. Correto? Certinho, fixado? Vamos lá. Importante. A percepção individual sobre a doença é o quê? É o que conta. Foca nessa informação. Porque é isso que a prova vai solicitar de você, esse conhecimento. Será que ele sabe, né, dessa dimensão do adoecer? Será que ela sabe dessa dimensão do adoecer, que não é algo fechado, né, que não é algo só focado no modelo médico de adoecimento, que fragmenta o sujeito, que olha o sujeito apenas como uma caixinha? Será que ele sabe ou ela sabe que é importante olhar o sujeito de modo biopsicossocial, considerando aí todos os seus aspectos do adoecimento? Lembrando que adoecer não é só de ordem orgânica, mas também deve considerar o social onde esse sujeito está inserido, as repercussões psicológicas e que tipo de adoecimento é esse. Então a prova quer solicitar isso de você, certo? Então é muito importante ampliar essa visão de conceito e de compreensão sobre o adoecimento e dos aspectos também em torno da saúde, ok? Vamos lá. Pronto, a gente já viu o que é adoecimento, né? Que é uma compreensão subjetiva e cada sujeito vai adoecer, significar e reagir de um modo a partir dessa vivência de adoecimento. Pode ser uma vivência de dor, sim, de sofrimento, sim, mas de prazer, certo? E o que é saúde? Bora lá ver? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então perceba que até o conceito de saúde ele é amplo. Perceba que ele não diz para você que saúde é a ausência de doença, restringindo o sujeito, mas não. Saúde é um completo bem-estar, levando em consideração os aspectos físicos, os aspectos mentais e sociais. Tudo isso aí, ele evidenciou o quê? Isso mesmo, modelo biopsicossocial, né? Onde avalia todos esses aspectos para compreender o sujeito ali a partir do seu adoecimento, a partir do seu significado de saúde, certo? Bora lá. A saúde, ela é o quê? Silenciosa. A gente não percebe saúde, a gente não percebe que está saudável. A gente só se dá conta de que algo não está correto. Fugiu do meu padrão, certo? Meu funcionamento não é esse, estou sentindo um sintoma estranho. É aí que você vai se dar conta de que o seu normal não é esse, de que o seu saudável não é dessa forma que responde o seu corpo, né? Conforme aqui mesmo salienta, pontua. A saúde é silenciosa. Geralmente, não a percebemos em sua plenitude. Na maior parte das vezes, apenas a identificamos como o quê? Exatamente, quando adoecemos. Então, é a partir desse algo aí estranho, dessa resposta que o meu corpo está dando, que está me gerando incômodo,
é algo que eu estou percebendo que, olha, não está legal, não é o funcionamento dele, certo? Eu preciso aí buscar uma ajuda, uma assistência para identificar o que é que está acontecendo. Então, é nesse momento que dá aquele startzinho, certo? Mas geralmente a gente não percebe, olha, eu estou saudável, não. Você percebe quando algo não está errado. Quando algo está errado, na verdade. Bora lá. Ouvir o próprio corpo é uma boa estratégia para assegurar a saúde com qualidade, pois não existe um limite preciso entre a saúde e a doença, mas uma relação de reciprocidade entre ambas, entre a normalidade e a patologia, na qual os mesmos fatores que permitem ao homem viver, como alimento, água, ar, clima, habitação, trabalho, tecnologia, relações familiares e sociais, podem causar doença. Então, como o texto bem pontua, ele bem coloca, perceba que andam juntas, né? Porque os mesmos fatores que desenvolvem aí me proporcionam um bem-estar, uma saúde, certo? São os mesmos fatores que, dependendo da qualidade, pode também adoecer. Como a água. A água é um recurso natural que é necessário para a sobrevivência humana. No entanto, ao mesmo tempo que ela é importante para a nossa sobrevivência, dependendo da qualidade da água que eu venha aí ingerir, isso vai trazer adoecimento. O ar, sem ar, ninguém vive, né? A gente não consegue nem parar de respirar por alguns segundos que já fica agoniada. Peraí, cadê meu ar? Volta. Mas que ar é esse que eu estou respirando? É um ar puro, né? É um ar saudável ou é um ar poluído? Ao mesmo tempo que é um ar que permite a minha sobrevivência, a minha vida, o ser saudável, dependendo dessa qualidade eu posso adoecer. Então perceba que aí, né, um caminhar junto desses conceitos, tanto de saúde, tanto de doença. Então é muito importante, mais uma vez, ampliar o conhecimento sobre esses aspectos, certo? Porque é a partir dessa perspectiva que a prova ela vai te solicitar. Certinho? Cai na prova. Para Canguilherme, o considerado normal em um indivíduo pode não ser em outro. Perceba que mais uma vez esse conceito aparece, certo? Não há rigidez no processo. Dessa maneira, podemos deduzir que o ser humano precisa conhecer-se, necessita saber avaliar as transformações sofridas por seu corpo, identificar os sinais expressos por ele. É como se fosse um resumo, na verdade, do que foi dado até aqui. Por quê? A gente só percebe que o nosso corpo não está no funcionamento normal dele quando ele sinaliza o quê? Algum sintoma, alguma manifestação que não é do seu cotidiano. Então você olha, isso aqui não está normal, meu organismo não está funcionando da forma como ele vem apresentando até o momento, então tem algo estranho. A forma como eu estou adoecendo significa que esse adoecimento é diferente da outra pessoa, que até mesmo está vivendo a mesma doença que eu, está no mesmo contexto hospitalar, mas está encarando de um outro modo. É outra estratégia de enfrentamento, totalmente diferente da minha, né? Porque tem a ver com a história de vida do sujeito, o modo como ele lidou, né, até o momento com situações difíceis da vida, e nesse momento, sendo aí considerado o adoecimento um momento difícil para esse sujeito, ele vai resgatar essas estratégias de enfrentamento, que são aí subjetivas, né? Cada um tem as suas estratégias. Então, do mesmo modo é o adoecimento, do mesmo modo é a saúde, certo? Encarar sempre por esse lado subjetivo, mais uma vez aí ressaltando e pontuando, né, os conceitos de Canguilherme, que sim, caem na prova. E aí, até o momento, falamos do conceito, né, tanto de doença e de saúde. E percebemos que esses conceitos são cobrados, né, e conceituados de modo que subjetivo, certo? Onde doença e saúde caminham juntos. Por quê?
o mesmo elemento que me proporciona saúde, dependendo da qualidade, pode me proporcionar adoecimento. A forma como eu adoeço significa essa doença é diferente da forma como você adoece significa também. Porque isso tem a ver com as nossas estratégias de enfrentamento, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um teve sua história de vida, certo? Então, podemos ter a mesma patologia, estar no mesmo contexto, você está enfrentando de uma maneira totalmente diferente da minha, certo? Então, é desse modo que você deve encarar esses aspectos. Só que é importante também a gente conhecer como se compreende esse processo de adoecimento, certo? De um modo mais estruturado, porque a prova também pode solicitar isso de você, certo? Então, vamos conhecer agora algumas concepções que explicam esse processo de adoecimento e também de saúde. Primeira concepção fisiológica. Iniciada por Hipócrates, explica as origens das doenças a partir de um desequilíbrio entre as forças da natureza que estão dentro e fora da pessoa. Então, essa concepção, ela diz o quê? Que tanto o que está fora vai impactar na saúde, sim, e tanto o que está dentro, dependendo da forma como eu me comporto, as minhas respostas, também pode causar um adoecimento. Então, essa é a concepção fisiológica, né? Dependendo da forma como meu corpo reage, seja ele a partir do ambiente externo, seja ele a partir do ambiente interno, né, do meu corpo, isso pode causar, sim, um adoecimento. Então, essa foi a concepção de Hipócrates. Esta medicina, certo? A fisiológica, segundo Myers e Benson, 1992, concentra-se no paciente como um todo e no seu ambiente, evitando ligar a doença a perturbações de órgãos corporais particulares. Então, o que é que essa concepção fisiológica ela considera? Os aspectos do ambiente e de que modo esses aspectos ambientais podem se impactar e proporcionar adoecimento. Essa foi a visão de Hipócrates e é uma concepção fisiológica e médica, que é importante você saber, sim, é importante. Por quê, meu anjo? Porque a prova pode solicitar de você esse conhecimento, ela pode trazer uma aranhada de conteúdos na questão, e se você não sabe, você fica perdido, certo? É importante você compreender também esses aspectos mais conceituais, porque a prova também pode solicitar, mas sempre lembrando, né, de ter essa visão mais ampla e mais subjetiva em torno desses aspectos que estão sendo aqui dados, que é o que? A saúde e a doença, certinho? A segunda concepção é a concepção ontológica. O que é que ela diz a respeito do adoecimento? O que é que ela diz sobre esse conceito, né, de saúde e de doença? Vamos verificar. Bom, a concepção ontológica tem estado frequentemente ligada a uma forma de medicina que dirige os seus esforços na classificação dos processos de doença, na elaboração de um diagnóstico exato, procurando identificar os órgãos corporais que estão perturbados e que provocam os sintomas. Então, é uma concepção totalmente aí diferente da concepção fisiológica, né, colocada por Hipócrates. Então, a ontológica, ela foca o quê? Na perturbação do órgão. Qual órgão que está doente? Né? É esse órgão aqui que precisa de uma intervenção? É isso aqui que, que precisa ser, enfim, causar uma homeostase no corpo do sujeito para voltar o seu funcionamento? É isso aqui, então bora se concentrar. Não importa os outros aspectos fisiológicos, psicológicos, eu vou focar aqui. Então, essa é a visão ontológica. Uma visão mais médica, uma visão mais fisiopatológica, certo? Da doença. Então, essa é a concepção ontológica, que é importante ter conhecimento, sim, porque a prova pode colocar isso aqui para você. Que é importante ter essa concepção, certo? Ontológica. No entanto, foi aí desenvolvido, né? A medicina evoluiu muito e hoje a concepção que tem, qual é? A concepção biopsicossocial. É uma concepção que foca aí em vários aspectos para promover ao sujeito o seu bem-estar e o equilíbrio do seu corpo. Então, vamos verificar mais à frente, certo? Ainda nessa aula,
como é, né, o modelo mais atual da medicina em torno do adoecimento e também das concepções de saúde. Bora lá. A concepção ontológica é uma concepção redutora que explica os processos de doença na base de órgãos específicos perturbados. Então, ela reduz o sujeito à sua patologia. É isso que está gerando o adoecimento, então foca nisso. Então, essa é a concepção ontológica do adoecimento, certo? E a terceira concepção médica, né, de compreensão do adoecimento é a concepção microbiana, que é a concepção que vai abordar aí a multicausalidade, né? Vai colocar em evidência os fatores sociais, socioeconômicos e dizer que, sim, esses fatores influenciam, né, a saúde e também a doença do indivíduo. Então, bora conhecer mais sobre essa visão microbiana. Bom, fim do século XIX, algumas concepções que destacavam a multicausalidade das doenças ou que apontavam para os fatores de ordem socioeconômica, que foi a concepção microbiana. Então, perceba mais uma vez, né, explicando e enfatizando que essa visão, ela identifica, né, e compreende o processo de adoecimento e de saúde de uma forma multicausal. Logo, eu tenho que considerar os fatores socioeconômicos do sujeito? Sim. De que modo esses fatores socioeconômicos estão influenciando aí no adoecimento e até mesmo na saúde, né? Então, a teoria microbiana, ela vem analisar o sujeito desse modo multicausal, né, considerando aí todos os seus aspectos, desde social, econômico e fisiológico e psíquico. Então, é uma teoria aí que contempla todos os aspectos do sujeito para, assim, compreender, né, e traçar diagnósticos a partir das manifestações que o corpo daquele sujeito apresenta. Bora lá. Na atualidade, identifica-se o predomínio da multicausalidade, com ênfase nos condicionantes e determinantes da saúde, certo? Que são aí conteúdos que caem, né, bastante na parte específica de SUS, mas que vamos também entender, né, a importância desse conteúdo e mais à frente vamos tratar disso, né, que são os modelos de prevenção, que essa aula também vai abordar. Ou seja, saúde depende do momento, né, da condição, da situação ou do referencial que é atribuído a este valor. Ou seja, depende de onde eu estou, de onde eu estou inserido, a condição com qual eu estou inserida nesse contexto, qual contexto é esse que eu estou inserida, o que é que ele me provoca, o que é que eu também provoco a ele, certo? Então, é a partir dessa perspectiva que a multicausalidade, a partir da teoria microbiana, compreende e conceitua aí os aspectos de adoecimento e de saúde. Não se pode compreender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma coletividade sem levar em conta o quê? Que ela é produzida nas relações com o meio físico, psíquico, social, perfeito, político, econômico, cultural, ambiental de uma sociedade. Então, perceba o quanto é amplo, né, esse conceito e essa compreensão da teoria microbiana a respeito dos aspectos de saúde e doença do sujeito. Perceba que ela aponta aqui os aspectos políticos, sim. Perceba que ela aponta aqui os aspectos econômicos e culturais, certos costumes, e de que modo, né, são desempenhados esses costumes e de que modo ele vai impactar na minha saúde. Então, assim, é muito importante ter essa concepção global, porque ela vai o quê? Ela vai contemplar, né, todos os aspectos do sujeito. Então, assim, gente, a partir dessas teorias, todas essas aqui, né, que estão sendo apresentadas, surge um modelo mais à frente, né, que vamos aprender, que é o mais atual, né, o que vem sendo aí mais utilizado
na área da saúde para compreender o sujeito e, principalmente, atender às suas necessidades no que diz respeito aos seus aspectos de adoecimento e de saúde. Então, por isso que é muito importante compreender cada uma, né, dessas concepções, para que, assim, você tenha esse conhecimento amplo e venha, assim, a partir dessa compreensão, dessas informações, no momento da prova, raciocinar, ter aí uma boa elaboração, seja de uma prova objetiva ou seja de uma prova de conteúdo mesmo, para que você venha expressar, né? Uma prova aberta, dissertativa. Então, ter esse conhecimento contribui muito para que você desenvolva, né, uma boa resposta, ou até mesmo encontre a resposta que, de fato, é o gabarito da questão, que é o principal, né? É o foco aqui, é você gabaritar e vir lograr sua aprovação. Bora lá? Bom, e a última é a medicina o quê? Preventiva, que é a medicina que está aí mais atual, né, que está aí ativa no momento. Então, assim, ela é muito importante, porque levou em conta aí todos esses aspectos que foram aqui abordados, trabalhados, que foi da teoria microbiana, né, da teoria fisiopatológica, da teoria ontológica, e a partir disso surgiu a medicina preventiva, né, que vem exatamente trazer uma visão que contempla os aspectos do sujeito, sim, mas não só do adoecimento, ela antecipa, né, de que modo eu posso prevenir, não só conceituar essa questão do adoecimento, de que modo eu posso promover esse sujeito até mesmo não adoecimento. Então, vamos conhecer a medicina preventiva. Vamos lá. A medicina preventiva, ela trata de uma tríade ecológica que define o modelo de causalidade das doenças a partir das relações entre agente, hospedeiro e meio ambiente. Então, ela vai trazer uma análise mais profunda em relação aos aspectos de adoecimento, levando em consideração o meio ambiente, quem é esse hospedeiro, né, que causa esse adoecimento, e quem é o agente, né, quem está levando, quem está sofrendo aí essa ação desses invasores que está aí ocasionando esse adoecimento. Então, vamos conhecer melhor essa concepção da medicina preventiva. Agente do hospedeiro. Afeta o processo global e seu desenvolvimento desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar. É a pré-patogênese. Ou seja, o hospedeiro é o sujeito, né, que está ali com aquele adoecimento. No entanto, esse processo, certo, que está aí caracterizado no agente do hospedeiro, e conforme enfatizado, é um processo de pré-patogênese. O que seria isso, Larissa? É um processo que o corpo ele está ali, né, manifestando um sintoma que não é normal. Você percebe que seu corpo está dando sinal de que algo não está legal, que não é o funcionamento dele. Você percebe, eu estou com uma dor aqui estranha, né? Estou com esse sintoma, não é normal do meu corpo, algo estranho. Então, nesse momento, você está sendo um agente do hospedeiro, do adoecimento, sim. Porém, você está na pré-patogênese. Por quê? Porque você já identificou o adoecimento, mas ainda a doença não está instalada. Então, a gente chegou no ponto. A pré-patogênese é isso. É o momento de instalação de uma doença que está começando a se instalar, está começando a dar sinal para você de que algo não está bem. Então, você está no período da pré-patogênese, certo? Bora entender como é esse processo e como ele se manifesta e é conceituado. Bom, a medicina preventiva, ela considera o processo de pré-patogênese antes do que da instalação da doença. Então, a pré-patogênese são o quê? Esses sinais que o seu corpo dá, que o corpo do paciente dá, que é aquele momento que você vai lá marcar uma consulta com o médico para identificar o que está acontecendo, mas ainda não tem a doença. Então, é desse modo que a medicina preventiva, ela vem conceituando, certo, esses aspectos de adoecimento. Por exemplo, então de que modo na pré-patogênese a medicina preventiva, porque o nome dela é o quê? Preventiva. Ela age, tendo aí já esses sinais de que algo não está bem. O que é que ela vai fazer pelo sujeito? Bom, vacinação,
Exame de pré-natal para identificar se há aí no feto, né, alguma malformação, se é possível já administrar alguma terapêutica para prevenir doenças, quimioprofilaxia, eliminação de focos de vetores de doenças, distribuição de preservativos, adoção de medidas ergonômicas e ginástica laboral no ambiente de trabalho, entre outras práticas. Então, são práticas preventivas, exatamente aí para prevenir a instalação da doença, certo? Ficou clara a pré-patogênese? Então, a pré-patogênese, conforme a medicina preventiva, é o modelo que está mais aí em vigor, né? Que, com base em todas essas concepções que foram apresentadas, mais uma vez, a fisiopatológica, a ontológica e a microbiana, a medicina preventiva, ela vem exatamente, agrega esses conhecimentos e faz assim, peraí, eu não quero apenas explicar, entender o processo de adoecimento. Eu sei como é que acontece, eu sei que tem que levar em conta os aspectos sociais, psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, entre outros. Mas tá, isso eu entendo. Mas o que é que eu, enquanto ciência, posso promover para o sujeito? Não apenas ficar compreendendo, então prevenir. Então a prevenção acontece em vários níveis. E principalmente quando acontece aí a fase da pré-patogênese, que é o quê? Só os sinais da doença, sinais de que o corpo não está bem, então estamos aí na pré-patogênese. O sujeito ele identifica, certo? Ao identificar, ele muito provavelmente busca uma assistência, busca a ajuda de um profissional para fazer exames e aí ver o que é que está acontecendo. Ou, às vezes, não é uma instalação de doença, né, mas é algo ali que não está no funcionamento normal e precisa de quê? De uma intervenção. E quais são essas intervenções? Essas aqui que já foram citadas. Então, ele pode receber vacina, campanhas de contracepção, fazer o pré-natal. Então, tudo isso são medidas preventivas exatamente para não acontecer um adoecimento. Ok? Claro, feito água? Vamos lá. Mas, assim como existe a pré-patogênese, que é a não instalação da doença, mas o sinal de que algo não está bem, existe a patogênese, que é o quê? Exatamente, já a instalação do adoecimento. Então, já está ali real, né? A doença já foi instalada. E quais são, né, as atividades da medicina preventiva nesse momento de instalação de adoecimento? Bom, várias são as maneiras, né, as técnicas para promover aí também uma prevenção e um tratamento para o sujeito. Por exemplo, exames periódicos de saúde, check-up para identificar esses adoecimentos, rastreamento de doenças, né, infecto-contagiosa, autoexame, intervenções médicas ou cirúrgicas precoces, certo? Então, assim, já tem um adoecimento ali, então identificamos, esse adoecimento já está instalado, mas olha, é possível sim fazer um tratamento, é possível sim fazer uma terapêutica aqui, ainda nem tudo está perdido não. Então, vamos aí identificar, não é necessário um processo cirúrgico, vamos fazer. Não é necessário fazer um check-up e a partir desses exames de check-up, identifica aqui que é preciso você fazer essa medicação aqui. Então, o médico ele vai, né, a partir dessas informações, traçar aí o melhor método para o sujeito tratar aquele adoecimento já instalado. Clarinho? Vamos lá. Prevenção. Já que estamos falando aqui de medicina preventiva, é importante conhecer o conceito de prevenção. Vamos lá? Prevenção é o quê? Uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. Então, eu já previno aí na pré-patogênese, certo? Então, aconteceu aí o adoecimento, o sujeito está apresentando tais sintomas, eu já vou e já antecipo, né, com técnicas, com terapêuticas que vão aí auxiliar o sujeito nesse processo, exatamente contribuindo aí para a homeostase do seu corpo, para o equilíbrio e o não adoecimento e o que é a continuidade da saúde, certo? Então, é desse modo que a prevenção, ela se define. Prevenção o quê? Uma antecipação. É uma ação que antecede aí exatamente a instalação da doença. Certinho? Vamos lá. Só que as prevenções, que são várias, tem várias fases,
ela se apresenta de várias maneiras. E vamos conhecer, né, as suas principais intervenções, né, ou fases, conforme é mais, enfim, aceito e disseminado, né, nas referências e bibliografias. Então, são 3 fases de prevenção. A primeira fase é a prevenção primária, que é realizada no período da pré-patogênese. O conceito de promoção da saúde aparece como um dos níveis de prevenção primária, definido como medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima. Então, perceba que a prevenção primária, ela está o quê? Na pré-patogênese. Então, ela atua nas manifestações do corpo, né, que está dando ali sinal de que algo ainda não está bem. Então, a prevenção primária, ela vem desenvolver várias estratégias, como campanhas, certo? Para prevenir doenças, pode ser de vacina, uma campanha aí de psicoeducação, realizando aí para a coletividade, para a comunidade, uma informação sobre uma doença, a forma, né, de se prevenir para não contrair aquela doença. Então, estamos falando aí de prevenção primária, certo? O período de quê? De pré-patogênese. Então, a prevenção primária ainda não há o instalamento da doença, certo? Então, a prevenção primária ela atua nesse processo de pré-patogênese. Só que existe o quê? Um segundo nível de prevenção. Na prevenção primária existe o quê? Subcategorias. Bom, que é o quê? Uma proteção específica contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente. Então, são atividades mais práticas, atividades que agem aí no foco da doença. Então, por exemplo, uma campanha de vacinação, né? Se trata aí de um segundo nível de prevenção, que é uma proteção contra o que? Os agentes patológicos, aquele agente que está causando adoecimento, certo? Então, a secundária ela não foca tanto no sujeito, mas na doença, né? Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, que estamos vivenciando, era a Covid. Então, a partir do momento que busca aí vacinas, né, o desenvolvimento de vacinas, pesquisas, está focando aonde? No aspecto da doença, certo? Para promover ao sujeito, né, a melhora ou a cura desse adoecimento. Entende? Já a prevenção primária não, ela é direcionada ao sujeito, né? Então, assim, são intervenções de psicoeducação, uma oficina, certo? Então, assim, que proporciona conhecimento ao sujeito. Então, essa primeira subcategoria da prevenção primária foca no sujeito e a segunda subcategoria da prevenção primária foca no agente patológico, o adoecimento, ok? E existe também a prevenção secundária, que também se apresenta em 2 níveis, o primário e o secundário, que são subcategorias dentro dessa prevenção. O primário, né, dentro da prevenção secundária, diz respeito ao quê? Ao diagnóstico e tratamento precoce de uma doença. Então, assim, é uma doença que já está instalada, né? Quando falamos de prevenção secundária, já existe o adoecimento. No entanto, é uma doença que é possível fazer uma terapêutica, é possível promover uma cura através de tratamento. Então, o primeiro nível é uma intervenção precoce, certo? E o segundo nível, já existe aí o quê? A invalidez, uma limitação pelo adoecimento, mas ainda assim, lá no terceiro nível de atenção, que a gente vai ver agora, é possível, sim, promover a reabilitação desse adoecimento, quando possível. Que é a prevenção terciária, que diz respeito às ações de reabilitação. Então, a prevenção secundária, esse segundo nível, né, essa subcategoria, dentro da prevenção secundária, já existe aí uma limitação e uma invalidez. Então, ela identifica, certo? O objetivo dessa subcategoria da prevenção secundária, quando fala aí de limitação e invalidez, é a identificação. Então, na prevenção secundária, ela identificou que existe. O sujeito está doente e já está limitado, inválido daquele adoecimento. Então, ele passa para o nível da prevenção terciária, que vai o quê? Intervir, vai agir, né, nessa limitação e invalidez, exatamente para promover aí uma melhora ou uma qualidade de vida dessa doença, né, que o sujeito ele apresenta. E aí, de modo a ficar mais claro nesse conteúdo,
Prevenção primária é o quê? Promoção da saúde, ou seja, não há ainda adoecimento, certo? E está aí onde se haver na pré-patogênese. São sinais, né, que o corpo está dando, que algo não está legal, mas ainda não há doença. Então, a prevenção primária está promovendo a saúde. Lembra, a prevenção primária, a promoção da saúde. Então, não há adoecimento, certo? E há também o que? Uma proteção específica. Então, conforme eu expliquei, às vezes é uma doença, um surto que está acontecendo. Então, foca ali naquele adoecimento. Foca ali naquela doença para desenvolver campanhas, vacinas, certo? Então, a prevenção primária, ela funciona desse modo. Já a prevenção secundária, ela trabalha onde? No diagnóstico e tratamento precoce, onde na primeira fase dessa prevenção secundária. Então, identificou a doença, olha, é possível aqui, viu, fazer um tratamento do seu adoecimento, a senhora está com esse diagnóstico, mas olha só, toma essas medicações, certo? Segue esse tratamento que vai haver a cura da sua doença. Mas existe também a segunda fase da prevenção secundária, que é onde há o quê? A instalação da limitação, da invalidez por conta do adoecimento. Então, a prevenção secundária identifica. E na prevenção terciária, essa identificação da limitação e da invalidez vai ser o quê? Fazer um processo de reabilitação nessa prevenção terciária. E aí, o paciente já está debilitado, né? Está aí com suas funções enfim, deficitárias, né, sem qualidade de vida. Então, a prevenção terciária ela vai proporcionar medidas, meios, ou para promover qualidade de vida, certo? Ou até mesmo um tratamento, né, que venha efetivar aí a cura do adoecimento. Certinho? Ficou clarinho? Anota esses conceitos, tá? É muito importante para que você venha entender esse processo de adoecimento, esse processo de saúde. Por quê? Tanto para a prova objetiva, mas também para a prova dissertativa, né? Tem processo seletivo de residência que exige esse conhecimento, certo? Então, solicita de você dar um caso de algum paciente que está apresentando a manifestação de uma doença, né? E qual a prevenção mais adequada para aquele paciente, né? A primária, a secundária, a terciária. Então, a partir do momento que você já tem esse conhecimento, está na pré-patogênese aqui, ó, está dizendo que o paciente está começando a manifestar, né, dores abdominais, o paciente está começando a identificar que algo não está bem, e ao ir em uma consulta médica com um especialista, foi identificado que houve aí, né, o desenvolvimento, né, de um corpo estranho, mas que ainda não é um adoecimento que é possível tratar, e aí você olha, está na pré-patogênese, certo? Então, é possível ainda promover saúde. Então, o paciente não está doente. Então, ok, prevenção primária. Não, já tem aí a doença, certo? Mas é possível tratar. Então, ok? Prevenção secundária. Não, o paciente está doente, está inválido. Secundária identificou, terciário o quê? Reabilita. Certo? Então, foca aí nesses conceitos, porque eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial muito grande para você. Tanto para desenvolver sua prova objetiva, e também dissertativa, caso isso seja, né, o método do processo seletivo que você deseja prestar, ou seja, mais especificamente o edital que você deseja realizar.